Uma hora a bola vai voltar a entrar, mas não deixamos de vencer o São Paulo apenas por culpa do azar. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, hoje para analisar o empate sem gols com o São Paulo, ontem no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, um recadinho especial de uma parceira aqui do canal do Frossar, a Waze. A vinheta aqui do canal, que é muito legal, muita gente elogia, e toda a parte gráfica aqui do canal, inclusive o Portão 3, está muito bonito visualmente por causa da Waze. Então, se você está precisando aí para você, para o seu negócio, de vinheta, logomarca, captação de vídeo, edição, qualquer coisa relacionada à montagem de imagem, de vídeo, pode entrar em contato com a Waze, porque eles são muito bons, beleza? Não se esqueça de deixar o like nesse conteúdo, se inscrever no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição, clique no botão hypar caso apareça para você e considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro para apoiar ainda mais o nosso trabalho. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol? Pensou o Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, gente, antes de falar de time, de campo e bola, jogo no Mineirão ontem para um público de 28 mil pessoas, não é uma coisa agradável da gente ver, e eu não vou aqui de forma alguma culpar o torcedor por isso, tá? 28 mil torcedores no Mineirão, a gente esperava mais, eu particularmente esperava o Mineirão lotado ou com bem mais gente para esse jogo, cara, mas é aquilo, né? Jogo no fim do mês, quando eu falo fim do mês, entre aspas, é porque já virou para abril, mas o brasileiro CLT ali, a maior parte dele recebe no quinto dia útil, não chegou ainda, né? O quinto dia útil não tinha chegado, né, antes desse domingo, então isso claramente reflete, né, no número ali de torcedores presentes, a galera tá sem dinheiro sobrando. Essa coisa de que o ingresso tava um preço bom, ela é muito relativa, porque se você for colocar na balança, né, na conta, o valor do sócio-torcedor mais o valor do ingresso, hoje em dia ir para estádio é um programa muito caro, né, para você ir para um jogo hoje é um programa muito caro e naturalmente com o passar dos anos e com a elitização, que eu sempre digo que não é um fenômeno só do Galo, tá? É uma coisa do Brasil inteiro, até para a gente fazer uma crítica justa aqui, menos gente tem o poder aquisitivo para ir com frequência ao estádio. Antigamente tinha muito mais gente que tinha o hábito, conseguia sustentar esse hobby com muito mais frequência, por uma questão óbvia do preço que era o programa, né? A atividade ir ao estádio de futebol. Hoje em dia é muito menos gente. Eu tenho amigos e familiares que na época de Mineirão Antigo iam quarto domingo, ou praticamente toda semana estavam no estádio, e hoje escolhem um jogo no semestre para ir, por uma questão óbvia de preço, né? Então isso, sem dúvida, faz diferença. E além disso, cara, aquelas outras coisas que eu acho que geram algum impacto também, né? O fato da gente vir de resultados ruins, assim, empate com o Cienciano, derrota pro Grêmio na estreia do Brasileiro, jogos ali um pouco frustrantes, especialmente o jogo do Grêmio, o Galo produziu muito, mas não conseguiu vencer, né? O fato de, nesse momento, não haver aquela sintonia maravilhosa e ideal entre clube e torcida, né? Aquela questão dos discursos do clube, que eu venho batendo na tecla, fiz uma coluna, né, na última sexta-feira bem crítica sobre isso, né? O Atlético falando publicamente, através do CEO Bruno Musi, que precisa vender mais, e vender mais do que vai comprar, para equilibrar as contas, e porque a dívida é altíssima, etc. O torcedor nesse momento olha para esse início do Campeonato Brasileiro sem uma perspectiva de briga por título, pelo menos essa é a minha avaliação, né? São poucas as pessoas que nesse momento olham e falam, cara, o Galo tá entrando nesse Brasileiro para ganhar esse campeonato. Pode acontecer, pode, mas você começa o Brasileiro com uma derrota frustrante, você tem o seu executivo ali dando entrevista falando que o clube precisa vender de todo jeito para equilibrar as contas, você vê um elenco que não é um elenco pronto, ideal, equilibrado, perfeito, para disputar uma competição de 38 rodadas, um elenco, como eu disse, de segunda prateleira. Isso naturalmente afasta parte do torcedor, aqueles mais fiéis estiveram lá, não é um público ruim, 28 mil pessoas não é um público ruim, mas para um Galo e São Paulo, domingão, 4 da tarde, poderia ser melhor, se a precificação fosse melhor, se a conexão clube-torcida nesse momento tivesse maior, se o jogo anterior tivesse sido melhor, vários elementos, mas
foi esse o público, um público razoável, vamos dizer assim, na tarde desse domingo, né? Falando do jogo, né? O Atlético foi para campo com a escalação titular dessa temporada até aqui. O time titular ainda é Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. A escalação titular do Galo é essa. Não sei se isso vai se manter por muito tempo, porque ontem, mais uma vez, foi um time desequilibrado e que jogou mal no primeiro tempo. O primeiro tempo do Atlético foi muito ruim, mas muito ruim. Time pouco criativo. É importante a gente trazer aqui o contexto do adversário. O São Paulo joga com 3 zagueiros. Quando os alas fecham como laterais, você tem uma linha de 5. O São Paulo marca bem. É um time que sem bola é compactado, é arrumadinho. O Atlético não achou espaço para trabalhar pelos lados do campo. O Atlético não conseguiu triangulações, pelo menos no volume necessário, né? E esteve numa tarde, né, de jogadores num nível técnico abaixo. Ontem a gente teve jogadores do Atlético jogando menos do que podem jogar. Alguns exemplos aqui a gente pode citar com tranquilidade. O Coelho, por exemplo, fez uma partida muito apagada, não conseguiu vencer duelos individuais, não conseguiu criar, não conseguiu ser criativo. Teve uma finalização de longe lá, que passou relativamente perto do ângulo do gol do Rafael, mas não foi um jogador decisivo, protagonista, né? O Natanael, cara, que é um lateral que eu já elogiei muitas vezes aqui nessa temporada, e não é porque fez um jogo ruim ontem que eu vou deixar de elogiar, achar que foi uma boa contratação, achar que tem tudo pra fazer uma boa temporada pelo Galo, mas ontem foi mal, assim, foi presa fácil pro Ferreirinha. Ferreirinha deitou e rolou nele, tanto que o Cuca, com 8 ali do segundo tempo, troca o lateral direito. Então o Atlético fez um jogo ruim, especialmente no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, nós vamos chegar lá, mas no primeiro tempo o Galo foi muito mal, pouquíssimo criativo, voltou a ter um problema da marcação um pouco frouxa na entrada da área. Os volantes do Galo precisam marcar mais de perto. O time adversário está tendo, quando eu digo time adversário é para falar de uma forma genérica, porque isso está acontecendo com alguma recorrência. Está tendo espaço para finalizar perto da entrada da área do Atlético. Ontem teve um lance que o Lianco teve que sair bloqueando aquela bola no início do primeiro tempo, porque o jogador estava com algum espaço para finalizar. Teve uma bola do Alisson também, ex-Cruzeiro, que no São Paulo é volante, que ele finalizou sem força, mas com bastante capricho ali, buscando o ângulo do Everson. O Everson teve que fazer boa defesa, o Alisson teve todo o tempo do mundo para ajeitar o corpo e finalizar. Então essa marcação na entrada da área do Galo não tem sido agradável, não tem sido satisfatória para quem assiste aos jogos, e entra naquele debate, né, do sistema de jogo, que é o que eu venho falando aqui várias vezes. Você ter os 3 atacantes é uma boa, desde que os 3 te entreguem muito. Rony, Coelho e Hulk. Sem bola os caras precisam ajudar, e com bola eles têm que criar para valer a pena você ter os 3. Caso contrário, se você tira um desses jogadores para colocar um jogador a mais no meio campo, você pode ter um time um pouco mais equilibrado. O Rubens, por exemplo, entrou muito bem no segundo tempo ontem, mais uma vez, né? O Rubens, quando sai do banco, realmente ele te entrega uma intensidade muito grande, deixa o time mais forte no meio, o time fica mais combativo. O Atlético melhorou no segundo tempo, o Bernard melhorou o lado esquerdo, se comparado à atuação do Coelho. Então o Atlético melhorou sim na segunda etapa, mas o primeiro tempo foi muito ruim. Pra gente citar alguns detalhes do jogo, né? O Hulk tentando sair da área ali como pivô no início do jogo, não conseguia fazer muita coisa, estava muito bem marcado. Como eu disse, São Paulo com os 3 zagueiros funciona bem defensivamente. Quando você tá jogando com um time que sem bola marca com uma linha de 5, os 3 zagueiros mais os 2 alas laterais ali, cara, você precisa ser muito dinâmico, trocar passe demais, ter muito jogo apoiado, muita gente chegando ao ataque. Isso até é um ponto positivo do Atlético do Cuca, costuma chegar ao ataque com muita gente, mas você precisa ser mais objetivo. Você precisa ter mais veloz na transição. O Atlético ontem estava moroso. Além da questão dos jogadores abaixo tecnicamente, estava um time moroso, um time lento nessa transição, né? E um time que não conseguia explorar individualidades, né? Tentava jogar bola na área pelo alto, mas aí você não tem um centroavante, né? E o único experiente que você tinha no elenco foi vendido e não teve reposição. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente, quando a gente estiver falando de segundo tempo, né? Então, cara, você via um time com poucas alternativas. Assim, o primeiro tempo do Atlético você não via o caminho pro gol, que é o que eu sempre falo aqui. Vendo o jogo, cara, o que o Atlético tá construindo aqui para chegar até o gol? Aqui são alternativas. Ontem você não via no primeiro tempo essas alternativas, né? Um time muito travado na boa marcação do São Paulo. Aos 16 minutos, o
São Paulo faz o gol que é anulado pela arbitragem depois da análise do VAR, porque a bandeirinha corre para o meio, um lance que o jogador do São Paulo está, sei lá, 3 metros na frente. Sinceramente, pós-VAR, eu acho a profissão de bandeirinha uma profissão, se não inútil, quase inútil. Eu acho que ela só é útil para olhar ali de perto alguns lances de falta, para que lado que foi o lateral, isso ainda é útil, porque não são lances para VAR, mas pensando em impedimento, cara, sinceramente, não precisa. Assim, é melhor você ter um árbitro auxiliar pelo lado do campo que não vai precisar cuidar de impedimento. Impedimento é só do VAR, né? Do que essa pessoa para levantar a bandeira, porque ela tá ali para ver o lance do impedimento, né? Entre outros, mas prioritariamente. A posição é privilegiada para isso. O jogador tá 3 metros impedido e a bandeira corre pro meio, aí realmente não precisa estar ali, né? Espera o VAR, deixa, sai o gol, o VAR vai ver, tá muito impedido, avisa pro juiz, o juiz anula o gol, assim. Mas, enfim, o São Paulo ali fez o gol foi anulado pela arbitragem e o 0-0 continuava no placar até aquele momento. Aliás, até o fim do jogo, né? Mas estamos analisando o jogo aqui por partes. Um jogo travado dos dois lados, não é que o São Paulo estava tendo também grandes chances assim, mas os dois times tentavam ali e não conseguiu muita coisa. O Coelho tentou a finalização que eu mencionei há pouco de fora da área ali aos 19, logo depois teve o chute do Alisson, que eu disse que ele teve espaço para dominar, pensar e tentar buscar o ângulo aos 20 ali. O Marcos Antônio do São Paulo teve uma finalização também ali perto da entrada da área aos 23, essa marcação na entrada da área do Galo pode e deve melhorar muito. E o jogo estava ruim no primeiro tempo. O Galo não conseguia se impor sobre o São Paulo com desfalques, né? Também tinha dificuldades ali criativas, mas era melhor no jogo, na minha opinião. Se alguém mereceu ganhar o primeiro tempo seria o São Paulo, apesar de o 0-0 ter ficado justíssimo para essa etapa do jogo. Aos 29 teve um lance que ilustra bem o que eu falei de um time abaixo tecnicamente, e isso acontece, cara, o famoso tem dia que é noite, assim, tem dia que o cara vai estar abaixo do nível que ele pode jogar mesmo, é normal, é ser humano. Teve um lance aos 29 que o Lianco fez uma partidaça, com exceção dos excessos, né, perdão aqui pela quase repetição da palavra, mas tirando os excessos dele, que a gente vai falar daqui a pouco, o Lianco fez um partidaço e é o melhor zagueiro do Galo, sem dúvida nenhuma, tecnicamente falando, e na temporada também, apesar de o Alonso ontem ter ido muito bem também, na minha visão. Mas o Lianco faz uma jogada muito interessante, ele tem uma qualidade técnica muito boa para ver o jogo de frente, iniciar a construção, e ele dá um passe muito bonito pro Rony, cara. O Rony entra até com alguma liberdade pelo lado direito, que foi raro no jogo, porque a defesa do São Paulo estava muito bem postada, e o Rony meio que passa da bola, assim, um lance de uma falha técnica ali do jogador. A gente até brincou aqui no Portão 13, na nossa live aqui, durante o jogo, né? Que os jogadores do Galo tinham acostumado com a altitude, porque na altitude a bola corre mais, então o cara tava esperando a bola ali, mas a bola tava aqui ainda, então o cara ainda tava, né, vamos dizer assim, ele tava mais acelerado do que a bola, então a bola passou do Rony ali, ele não conseguiu finalizar corretamente, como gostaria, então o Atlético de fato tava numa tarde estranha, tecnicamente. E o jogo não teve nenhuma grande emoção nessa reta final de primeiro tempo, então eu vou tirar um tempinho aqui para falar sobre o amarelo do Lianco, o lance que seria o do segundo amarelo do Lianco, a postura dele, a entrevista dele, tudo que envolve o Lianco, porque eu acho um personagem essencial pro Atlético nesse momento e na temporada e, se Deus quiser, nos próximos anos, porque é muito bom zagueiro, tem tudo para ser ídolo do clube, mas algumas coisas me preocupam, assim. Primeiro é o seguinte, deixando claro, eu sou fã do Lianco, tá? Eu acho ele um monstro de zagueiro, ele é muito acima da média pro nível do futebol brasileiro, ele tem tudo para ser ídolo do Atlético, é a cara do Galo, é um zagueiro que deixa tudo em campo, é um zagueiro guerreiro, é um zagueiro bom tecnicamente, não é só butineiro, ele sabe jogar, ele tem qualidade com a bola no pé, ele é bom no alto, ele é bom por baixo, tudo isso a gente sabe, mas é importante dizer, porque a gente não diz, vem uma galera que não acompanha o nosso conteúdo, aí é hater do Lianco, absolutamente, pelo contrário, eu sou muito fã do Lianco, e pra mim não existe cogitar tirar ele do time, nada disso, mas algumas coisas me preocupam. O amarelo que ele toma é um amarelo bobo. O Ferreirinha estava na frente, tô falando o primeiro. O que ele toma efetivamente, né? O segundo vai ser só lá no último lance do jogo, e teve um que ele mereceu tomar e não tomou, vou chegar lá. O amarelo que ele toma, cara, o Ferreirinha estava na frente, impedindo o jogo de ser, a falta de ser cobrada, a falta a favor do Galo. O Lianco tentando ali, né, causar o amarelo pro Ferreirinha, porque ele estava atrapalhando. Inclusive o Lianco fala na zona mista que eles tiveram uma palestra sobre arbitragem, que, né, foi dito aos jogadores que o jogador que obstruiu uma cobrança de falta rápida, ele vai ser punido pelo amarelo. Então o Lianco estava tentando forçar o amarelo ali. Então chutou a bola no Ferreirinha e tal, o juiz não fez nada. Cara, você não pode, né, tomar um amarelo bobo desde empurrar o jogador adversário, porque o juiz fez o que qualquer juiz faria naquele caso, deu amarelo para os dois, para o Ferreirinha pela obstrução e para o Lianco pelo empurrão.
né? E, cara, o que o Cuca disse na coletiva, ele tem razão. Os jogadores adversários vão forçar esse jogo psicológico em cima do Leão, porque sabem que ele tem um pavio curto, que ele explode rápido. Então, não pode. Assim, uma coisa é você tomar um amarelo precisando tomar. Ele já falou isso em entrevista, minha função às vezes precisa, eu não vou dosar. Ninguém tá pedindo pra dosar, eu não tô pedindo pra ele deixar de fazer uma falta num contra-ataque que precisa fazer, dele entrar tirando o pé, porque eu sei que não adianta pedir isso pra ele, e eu jamais pediria, o que o Cuca fala também na coletiva, eu não posso pedir pro Leão perder esse espírito dele, porque depois eu vou querer que volte e não vai voltar, né? Então não é isso que eu tô dizendo, a crítica não é quando ele entra mais pesado, aquele bloqueio, por exemplo, no primeiro tempo aos 15 minutos, que ele bloqueia com a sola da chuteira, é um lance perigoso, que se pega no pé do cara pode até gerar uma expulsão, mas é o jeito dele, ali eu entendo. Agora, não dá pra entender o amarelo empurrando o jogador num lance no meio do campo, bobo. Ali eu acho que precisa ser trabalhado, né? E claro, a inteligência emocional de saber jogar com o cartão amarelo, porque ele estava amarelado e aos 44 do primeiro tempo ele faz uma falta dura, com o pé alto, matando a jogada de contra-ataque, que 9 de 10 juízes dariam o segundo amarelo, e com razão. Eu tô aqui para falar quando o Atlético é prejudicado, que acontece com alguma frequência, né? Aconteceu na primeira rodada, por exemplo, contra o Grêmio, na validação daquele gol que teve o pé alto do jogador do Grêmio, e ninguém vai me convencer que aquilo ali é normal de jogo, né? Apesar da CBF ter achado, mas enfim, voltando ao jogo do São Paulo, eu preciso ser justo. Se eu critico a arbitragem quando erra contra o Atlético, eu preciso criticar também quando erra a favor do Atlético, contra o nosso adversário, foi o caso. Se coloca na situação de ver aquele lance sendo um zagueiro adversário já amarelado matando um contra-ataque daquele jeito, aquela falta que o Leão fez aos 44. Você ia ficar puto, perdão pela palavra, se o juiz não expulsasse. Então os caras estão no direito de reclamar. Como o Zubeldia ficou maluco lá, e aí, enfim, fica doido, xinga o juiz, toma amarelo, toma outro, é expulso, aí não é problema nosso, não é esse o ponto aqui. Mas, cara, era um lance de segundo amarelo, sim. Era um lance de segundo amarelo 1 minuto antes do primeiro tempo terminar. Primeiro tempo morno, sem grandes chances, que estava prestes a ir para o intervalo para arrumar o time e voltar melhor para o segundo tempo. Demos sorte que o juiz não expulsou, porque o normal seria expulsar, o Atlético ia entrar no segundo tempo com 1 a menos contra o São Paulo, que já tinha sido melhor, ligeiramente melhor, mas no primeiro tempo. A chance de a gente perder o jogo seria muito grande, apesar dos desfalques do São Paulo, apesar. Então, é uma coisa que a gente precisa sim falar, precisa cobrar o Lianco, né? E precisa ele trabalhar isso, cara. O que me preocupa também é o discurso que ele traz na zona mista. Ele foi questionado sobre as expulsões, né? E ele fala, é o meu jeito, eu não vou mudar, eu penso sempre no jogo de hoje. Em momento algum ele faz um meia-culpa de tipo assim, cara, realmente ali eu fui mal, assim, peço perdão, fui mal, não tinha nada que ter empurrado o cara, tomado amarelo bobo, né? Ali eu fui imprudente na falta. O São Paulo estava começando uma jogada que poderia ser um contra-ataque, estava lá na área do São Paulo ainda. O Leão que se aventurou no ataque, tá tudo bem, não tô criticando isso, perdeu a bola e fez uma falta dura, que não precisava. 1 minuto antes a gente ir pro intervalo, 3 minutos antes, 4 com os acréscimos, enfim. Então, o Lianco precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa pode não ser tão prejudicial assim num jogo de brasileiro, a gente pode dar sorte, como deu ontem, do juiz não expulsar, né, de não fazer falta, etc. Ele acabou sendo expulso no último lance do jogo, aí numa falta que pra mim não era pra amarelo, o juiz claramente compensou, mas vamos chegar lá. Mas num jogo de mata-mata, por exemplo, uma expulsão num lance infantil pode jogar uma classificação embora, no lixo. Então, isso precisa ser trabalhado, mas volto a dizer, é importante a gente falar sobre os excessos do Lianco, isso é uma crítica que eu acho válida, obviamente construtiva. Agora, do outro lado, estão os elogios. É um monstro de zagueiro, é brabo demais, assim, quantidade de corte, de interceptação, tanto que ele vai bem, o tanto que ele é líder, o tanto que ele é guerreiro, o tanto que ele encarna o torcedor dentro do campo. Cara, eu sou fã, repito, não acho que o Lianco tem que sair do time, mas esse tipo de coisa precisa, sim, ser olhada com um pouquinho mais de cuidado, ou com o cuidado que ele já vem tendo, porque eu acho que o Cuca vem trabalhando isso, a comissão do Atlético como um todo, né, psicólogas do clube, imagino que estejam trabalhando isso também com ele, mas é algo que a gente não pode deixar de falar, porque é perigoso, sem dúvida nenhuma é perigoso. O juiz não expulsou, Atlético e São Paulo foram para o intervalo com 11 de cada lado ainda, e com 0-0 no placar. Esse talvez tenha sido o pior primeiro tempo do Galo aí na era Cuca, em 2025. Desde que voltaram dos Estados Unidos, né, os jogadores começaram efetivamente os jogos à vera. Ele não lembra de um primeiro tempo tão ruim,
né? O Atlético não produziu quase nada, foi um time espaçado, um time lento na transição, um time com buracos, pouco combativo, nada criativo. Primeiro tempo realmente muito ruim. Intervalo de jogo, pausa também aqui na nossa análise para o recado dos nossos parceiros de sempre aqui no canal do Frossar. Primeiro recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vem para a melhor do Brasil, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. É apenas para maiores, tá? É proibido para menores de 18 anos. A KTO tem muita promoção legal, ganho antecipado, chance extra, oddão, tem muita odd boa. Então vai aí no QR Code, é só escanear e navegar, conhecer as probabilidades e se divertir com muita responsabilidade, beleza? Recado também da Confiax, que está com a campanha Acelera Consórcio nesse mês de abril, até o dia 22, você vai fechar o seu consórcio com a Confiax, com 40% de desconto na mensalidade, na parcela do consórcio até a contemplação, vai realizar o seu sonho da casa própria, do seu carro e de quebra vai participar do sorteio de uma camisa oficial do Galo. Não perca tempo, é só escanear o QR Code, participar aí da promoção e dar um passo importante na direção aí da realização do seu sonho, combinado? Tamo junto e agora bora voltar para a análise. No intervalo o Cuca já mexe, tinha que mexer mesmo, porque como eu disse, o primeiro tempo foi muito ruim e entram Bernard e Rubens nas vagas de Coelho e Gabriel Menino. Cara, dois jogadores que foram mal, né? Os que saíram. O Coelho, o Menino, né? O Coelho, como eu disse no início do vídeo, pouquíssimo participativo, agregou muito pouco com bola, não conseguiu vencer lances de 1 contra 1, não conseguiu jogadas individuais, arremate de fora, teve um, mas sem tanto perigo assim, mas tá certo, tem que arriscar mesmo. Mas não foi o Coelho, nem de perto, que a gente já viu, né, em alguns momentos desse ano. E o Menino, cara, aquele segundo volante que assim, ele não é um monstro na marcação, não é um cara implacável que, pô, tira todo o espaço do adversário, não tô dizendo que ele é um mau marcador, mas não é o melhor volante sem bola do mundo, assim, né, para marcar. Então ele precisa entregar mais com bola. Teve alguns lances, sim, que ele conseguiu conduzir bem, participar de algumas ações ofensivas, mas ainda é um jogador, ou tem sido um jogador nesse primeiro jogo de brasileiro, né, pouco participativo, vamos dizer assim, ou pouco decisivo, pouco protagonista da forma como a gente espera que seja. O Rubens entrou e melhorou o time, porque o Rubens é o jogador mais ligado no jogo, mais atento, ele corre mais, ele briga mais, ele desarma mais, ele dá mais opção, ele é mais intenso, ele preenche mais o meio campo, ele marca mais de perto. Então o Rubens melhorou o time do Galo no segundo tempo, ao meu ver, né? Essa mudança fez bem para o time, assim como a entrada do Bernard no lugar do Coelho, né? O Bernard ainda está num processo de recuperação de confiança, a gente sabe, mas ele melhorou o time, jogou mais do que o Coelho, né? Participou mais do jogo, um pouco mais ligado, né? Ocupando bem os espaços, sendo uma válvula de escape ali pelo lado interessante, tendo boas ações com bola, então melhorou o time começou a preencher melhor os espaços, aquele buraco que aconteceu no meio campo no primeiro tempo deu uma melhorada, né? O time ficou um pouco mais dono do jogo e melhorou até consideravelmente bem antes da expulsão do Caleri, tá? Uma galera que eu vi falando sobre o jogo, o Galo foi bem no segundo tempo porque o Caleri foi expulso. O Caleri foi expulso lá na frente do jogo. O Galo já era melhor que o São Paulo e já merecia, de repente, achar um gol antes da expulsão do Caleri. E isso lembrando, porque foi com 11 em campo para o segundo tempo, porque correu o risco de perder o Lianco lá aos 44 do primeiro, mas considerando os 11 contra 11, o Galo foi melhor no segundo tempo, até antes da expulsão, né? Aos 8 minutos o Cuca troca o lateral, porque o Ferreirinha de fato estava deitando no Natanael, deitando assim, ganhando todas, deu caneta, fez o que quis com o lateral jovem do Galo, e o Cuca tira o Natanael e coloca o Saravia, um jogador mais experiente, que consegue, né, tirar essa liberdade do Ferreirinha a partir da entrada dele, o que é normal um jogador ter um jogo ruim, tá? Já falei sobre isso, vou repetir. Ninguém é bom todo dia. Eu aqui no canal do Frossar, tem dia que eu chego para trabalhar e trabalho mal, sou pouco criativo, não tenho boas ideias de vídeo, vou gravar um vídeo aqui que geralmente eu gravo em meia hora, demoro 50 minutos porque eu erro, gaguejo, é normal, cara, a gente é ser humano, né? E o Natanael ontem estava numa tarde ruim. O que eu gosto é da personalidade do jogador, apesar de muito jovem, de ir para entrevista na Zona Mista e falar, cara, hoje não foi meu dia, joguei mal, o Ferreirinha ganhou todas, tá aí na Zona Mista, tá publicada a Zona Mista aqui no canal. O Natanael fala de uma forma muito clara, muito limpa, assim, isso eu valorizo muito. O que eu não gosto é o jogador quando vai mal e fica fugindo das responsabilidades, né? Ah, não, eu tava sobrecarregado, mas tem que ver isso, tem que ver aquilo, eu joguei fora de posição. Cara, vai lá e admite que você foi mal, cara. Cara, realmente, fiz um jogo ruim, o treinador fez bem me substituir, o meu concorrente de posição entrou e melhorou o time. Tá tudo bem. E nem por isso a gente vai queimar o Natanael, falar que ele perdeu a posição, meu Deus, acabou a confiança. Vi muita gente também com esse discurso, me dá uma preguiça danada.
Ai, jogador de Campeonato Mineiro. Ai, acabou, não vai nunca mais jogar. Cara, o Natanael é bom lateral. É um jogador que tem tudo para crescer, tem tudo para ser um jogador muito importante para o Galo na temporada, para ser futuramente vendido e bem vendido. Eu continuo gostando muito do jogador. Ontem fez uma partida muito ruim, o Saravia entrou e melhorou o time também. Então, a melhora do Galo no segundo tempo, ela passa também por essas melhoras individuais. Né, o Rubens melhorou o que era o menino, o Bernard melhorou o que era o Coelho, o Saravia melhorou o que era o Natanael. O time vai ganhando em qualidade individual, consequentemente melhora também em qualidade coletiva. Aos 20 começa o show do Rafael com as defesas milagrosas que ele fez, 3 defesas espetaculares, nenhuma delas foi uma defesa normal, padrão, que o goleiro tem que fazer. 3 defesas, assim, absurdas. A primeira aos 20 minutos, na jogada que o Hulk sai da área, faz o pivô, dá um passe, o Rony dá aquelas piruetas malucas que ele dá para tentar ajeitar pro Scarpa, o Scarpa finaliza virando, mas finaliza muito bem, cara, uma bola forte, né, firme, no alto, e 9 de 10 goleiros tomariam o gol. O Rafael, infelizmente, estava na tarde dele, fez uma defesaça, né? Defesa com um D maiúsculo ali, impressionante, cara. Velocidade de reação absurda. Ele tira a bola com a pontinha da luva ali. Aquela bola entraria, tá? Certeza absoluta. Não ia na travessão, não ia pra fora. Aquela bola estava dentro do gol e o Rafael tem todo o mérito dele em fazer a defesa. O Galo entrou em seu melhor momento no jogo, teve um momento ali realmente de protagonismo, né, construindo várias chances, teve escanteios em sequência, teve uma bola do Hulk que foi bloqueada pela defesa do São Paulo. O São Paulo teve uma chegada só, numa jogada que entrou ali, né, num buraco dentro da nossa defesa. O Everson conseguiu fazer uma defesaça, um pouco menos difícil que as defesas do Rafael, mas também uma defesa muito importante. Quando precisamos do nosso goleiro, ele estava lá para fazer a parte dele, senão seria um castigo maior ainda, né? Já é um castigo você martelar e a bola não entrar, mas você martelar, ela não entrar e você tomar um gol, é um castigo ainda maior. O Everson fez a parte dele, deu a parcela de contribuição, como ele sempre fala, né? Para evitar o gol do São Paulo, mas o Galo crescia, era claramente melhor no jogo naquele momento. Tentava com as cobranças de falta ali do Hulk, foram algumas em um intervalo pequeno de tempo ali também. É claro que vem na cabeça aquele golaço do Hulk contra o próprio São Paulo, contra o próprio Rafael lá no Morumbi, naquele jogo que interrompeu uma sequência sem vitórias ali do Galo do Filipão em 2023, um golaço do meio da rua e, pô, saiu uma falta mais ou menos na mesma região. O gramado do Mineirão tava um tapete ontem, não tenho o que dizer do gramado, assim como o gramado do Morumbi também costuma ser muito bom, né? E aí o Hulk preparando a bola, o Rafael no gol, você fala, é agora, né? O raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Só que não é todo dia que acontece, né? Uma, a bola nem chegou no gol, a outra também não deu certo. E o Galo continuava martelando sem sucesso. Aos 35, 38 ali o Calera é expulso, por isso que eu falei, foi bem pra frente já no segundo tempo, muito bem expulso, um lance que não tem o que discutir, né? Cotovelada no rosto do Alonso, o Alonso inclusive sangra ali no lance, ele acaba que é substituído logo depois. Ele já tinha entrado o Júnior Santos para jogar o Galo um pouco mais para frente, para tentar no volume achar o que seria esse gol da vitória, e entra também o Igor Gomes no lugar do próprio Alonso, que se machucou aí nesse lance, machucou assim, né? Recebeu a pancada no rosto, nada preocupante para a sequência, mas recebeu a pancada e o Cuca coloca o time totalmente pra frente, né? Tira o zagueiro, coloca um meia a mais, porque você tem um jogador a mais no jogo, você tem aí mais 7 minutos de tempo regulamentar, mais os acréscimos, que no fim das contas foram 8, ou seja, você tem 15 minutos aí de jogo pra tentar chegar ao gol, mas tem dia que é a tarde do adversário, né? A gente chegou naquela reta final com muito volume e, infelizmente, o Rafael, né, recheou o DVD dele, né, de grandes defesas. Teve o lance da boa jogada do Scarpa, cruzamento, né, pro Leão cabecear. O Leão cabeceia muito bem, firme também, no alto. E o Rafael faz uma grande defesa, mais uma. Defesa espetacular, a câmera pega o Lianco xingando o Rafael, né? E realmente esse é o sentimento que vem na hora, não tem jeito. E aos 48, o Júnior Santos, a mesma coisa, uma jogada pela esquerda, bola cruzada no segundo pau. Esse eu acho que foi o Arana, se eu não estou enganado, e o Júnior Santos cabeceia também bem, assim, vai bem no alto. Era um lance, tinha muita gente disputando a bola, mas ele sobe, ganha de todo mundo, consegue o cabeceio firme, e o Rafael faz mais uma defesaça aos 48, né, evitando o gol do Galo. É aquilo, se a gente tivesse um centroavante mais experiente no banco, a gente poderia ter colocado esse cara, né, chuveirado mais bola na área, e de repente uma bola bandida ali entraria, o Galo ganharia o jogo por 1-0, mas é um tanto de si, né, o elenco, como eu disse, tem lacunas claras, evidentes, o Cuca volta a falar disso na entrevista coletiva, deve ter sido a 10ª vez que o Cuca fala sobre isso nesse ano.
Não tem, quem tinha era o João Marcelo, e enfim, o Cuca preferiu tentar outras alternativas, eu entendo, mas certamente se tivesse o Daverson, por exemplo, o Daverson entraria nesse jogo, tá? Mas foi mais um que saiu e não teve reposição, né? E é um tanto de si, assim, que a gente fica falando, né? Mas que a realidade é que se, né, o Rafael não tivesse uma tarde inspiradíssima, o Galo teria vencido o jogo. Por outro lado, se o Lianco fosse expulso, e seria bem expulso no primeiro tempo, o Galo poderia até ter perdido o jogo, não teria esse volume que teve no segundo tempo, com 3 chances claríssimas. Então são muito cis aí pra gente analisar um jogo desse, né? Os números são muito cruéis, o Atlético tem 1 ponto em 6 disputados no Campeonato Brasileiro, finalizou 47 vezes para marcar um gol no Campeonato Brasileiro até aqui. Ou seja, faltou eficiência, faltou pontaria, faltou uma dosinha de sorte, sim. Por isso que eu falei na abertura. A bola vai entrar, mas não é só o problema da falta de sorte, mas é ele também. O Atlético está dando azar nesse início do Campeonato Brasileiro, a bola não está entrando. Uma hora ela vai começar a entrar, mas você precisa corrigir os outros problemas, e eu listei aqui, citei alguns ao longo dessa análise. Então, é mais um jogo frustrante, a gente olha para a tabela, e por mais que seja a segunda rodada, e a tabela da segunda rodada aí nada significam quase a mesma coisa, né? Mas o Atlético está lá na zona de rebaixamento, você fala, pô, é incômodo, né? Não vai ser essa posição, volto a dizer, eu acho que esse time do Atlético não é um time para brigar contra o rebaixamento, porque torcedor é muito passional e muito exagerado dos dois lados. Você ganha um jogo jogando bem, vai brigar pelo título. Você perde jogando mal, vai brigar para não cair. Esse time do Galo não é um time para brigar contra o rebaixamento, é um time bom, com um elenco ainda com carências. É um time para brigar, imagino eu, ou pelo menos projeto eu, pelo que eu vejo do campeonato, na primeira parte da tabela. Se der tudo muito errado, vai ficar ali no meio da tabela. Se der tudo muito certo, vai brigar nas primeiras posições, né? E se chegar reforço no meio do ano, pode até, quem sabe, brigar pelo título. Mas para mim é um elenco para brigar por Libertadores ali, pelo menos o elenco atual. Mas, mais uma vez, a gente finaliza aqui um cabeça fria de um jogo frustrante, muito frustrante, porque o Atlético jogando em casa, né, não conseguiu vencer um São Paulo baleado, cara. Um São Paulo sem Lucas, um São Paulo sem Oscar, sem Luiz Gustavo, um time, né, que tem priorizado a Libertadores, porque também não tem um elenco poderosíssimo como o Galo. Então, era jogo para ganhar, era jogo para 3 pontos, né? E infelizmente o Atlético não conseguiu. É isso, seguimos. Quinta-feira tem o Iquique, né, em casa, no Mineirão, sem público, pela punição lá dos sinalizadores, né, da Conmebol, pela Sul-Americana. Um jogo que, obviamente, o Atlético tem a obrigação de ganhar, convencer, jogar bem e recuperar essa autoestima, essa confiança para a sequência do campeonato. Depois tem o Vitória no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, torcer para que o goleiro adversário não vire o Neuer como viraram Rafael e Volpi, torcer para que a gente volte a ter mais pontaria, para que a gente seja um time mais equilibrado desde o primeiro tempo, que esses buracos deixem de aparecer, que esse espaço para o adversário finalizar na entrada da área deixe de aparecer, que o Coelho volte a jogar bem, que o Natanael volte ao seu normal, que o menino volte a ser mais participativo, entre outros, né? Que o Rony volte a marcar, que o Hulk volte a ser, né, protagonista e aumentar os seus números, que o Atlético volte a um nível melhor de desempenho e de resultado, principalmente, porque de fato essa sequência aí sem vitórias já começa a ficar incômoda, beleza? Te agradeço pela parceria, pela audiência aqui até o final dessa análise. Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo. Logo mais tem Falazada às 19 horas pra gente resenhar de Galo aqui no canal do Frossari. Mais conteúdo aí pra vocês nos próximos dias. Quinta-feira tem Galo e Iquique pela Sul-Americana. Estaremos aqui no Portão 13 ao vivaço a partir das 8 horas da noite, beleza? Tamo junto, saudações, grande abraço e até o próximo vídeo.